O Senna tinha feito a pole position do GP do Brasil em 91, ele nunca tinha vencido do Brasil. Eu já vinha sendo artilheiro do brasileiro, fiz o gol contra o Vitória, o Ayrton Senna o gol, né? E aí, naqueles programas que Milton Neves, Terceiro Tempo, aquelas coberturas que era de rádio, né? Você lembra que era tudo pelo telefone, então. Aí fiquei lá, conversamos com o Ayrton Senna lá via telefone, desejei sorte para ele. E ele ganhou no domingo, cara. Hoje, o Vamos Pro Jogo recebe um ex-jogador de futebol que atualmente trabalha como técnico. Quando era atleta, ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro de 1991 pelo Santos. Se transferiu para o Porto de Portugal e conquistou 2 títulos, campeão português e supercampeão de Portugal em 1993. De volta ao Brasil, ele defendeu outras equipes até que pendurou a chuteira em 1999. Em 2008, ele iniciou a carreira como treinador de futebol. O Vamos Pro Jogo recebe Paulinho McLaren. Paulinho, seja bem-vindo ao Vamos Pro Jogo. É um prazer receber você aqui para a gente bater um papo, conversar um pouquinho, não só sobre a sua carreira como atleta, mas também como treinador. Bom, Carol, obrigado. Obrigado, Vinícius, Samuel. Vamos pro jogo, então, né? Vamos falar sobre futebol, que é uma paixão nacional, né? E eu sou de uma família de 6 irmãos homens, então nosso único presente de Natal era uma bola e tinha durar um ano inteiro. E poder falar um pouquinho com vocês a respeito da minha história, para onde eu joguei, os clubes que eu passei, e até agora essa trajetória de treinador é um prazer e um privilégio para mim. Obrigado pelo convite. Imagina. Bom, antes de tudo acontecer, da pandemia, você estava na Francana, é isso? Como que está essa situação? Você continua? Sim, nós começamos o trabalho lá em fevereiro, né? Paramos no início de fevereiro, paramos no dia 18 de março, quando começou toda essa paralisação. Temos um compromisso com a Francana, inclusive amanhã, no dia 11, né, a federação tem uma reunião dos clubes da Série B por uma possível volta. A partir do momento que estiver o número exato de equipes, vai se dar um formato ao campeonato, a maneira como que vai ser disputado. Então ainda precisa, né, saber quantos clubes vão voltar, não sabemos se todos vão voltar. Nós tínhamos um campeonato previsto para o início no dia 19 de abril, com 42 equipes. Talvez o campeonato mais difícil do mundo. Eu joguei em 2018 pela própria Francana, ficamos fora por causa de 1 ponto. Perdemos na semifinal, né, por 1 ponto. E aí, a gente está aguardando. Eu espero que essa semana tenha uma deliberação sobre todos os aspectos que envolvem a competição, né, desde as medidas sanitárias e o regulamento em si, e o número de participantes, para que a gente possa voltar aos nossos treinamentos, né, e dar sequência lá ao trabalho. Certo. Paulinho, eu queria perguntar agora sobre um clube que você defendeu como jogador, né? A Portuguesa completou 100 anos há pouco tempo, e a gente vê que, né, hoje a situação da Portuguesa é lamentável, né? Em vários aspectos. Eu queria que você fizesse uma comparação, né, do que a gente ouve hoje em relação à Portuguesa, do que a gente vê nos noticiários, com a Portuguesa que você defendeu ali nos anos 90, que chegou até ser vice-campeã brasileira, né? Antes ali daquela Portuguesa chegar à final do Brasileiro. Bom, Vinícius, eu sou apaixonado pela Portuguesa, né? Minha família toda é portuguesa. Então, quando eu me deparei com a colônia portuguesa, cara, eu fui muito bem recebida, portuguesa muito bem. E eu joguei na Portuguesa, eu joguei na Portuguesa e vejo a Portuguesa como um time grande. As gestões anteriores ao que hoje se propõe, né, o Castanheira, a gente tem um sonho de ver a Portuguesa naquele patamar que a gente viu. E esse time que você falou da Portuguesa, 96, finalista contra o Grêmio, esse processo começou em 94, foi justamente quando eu acabei de chegar na Portuguesa, o Cassiano treinador, logo em seguida saiu o Cassiano, mudou a metodologia, o conceito todo, e era o mesmo time, os mesmos jogadores. Então a gente teve uma transformação. Então dali veio Zé Roberto, veio Zé Maria, veio o Roque, veio o Tico, veio todo mundo crescendo, porque já eram grandes valores, né? Então começou o Norberto, capitão, o Caio, o Zinho, o Tiba, o Paulo César, o Jorginho, o Gilmar.
tantos outros jogadores. Então, foi essa Portuguesa que está marcado dentro de mim, está na minha retina, né? Eu tive num jogo aí, no início do ano, lá para início do centenário, muito triste em ver as dependências da Portuguesa como estão, né? E a degradação do campeonato que vinha passando anteriormente. Até não ter um calendário nacional é muito triste para todo mundo que conhece a Portuguesa por dentro. Então, quando você entra, você está de dentro do muro, de dentro do estádio, do Canindé, para fora, e, cara, é muito diferente, é muito mágica a Portuguesa. Então, eu joguei num momento fantástico, fizemos um Campeonato Paulista 95 brilhante, com a melhor campanha, o goleiro menos vazado, o melhor ataque, eu fui artilheiro da competição com 20 gols. Então, assim, era um diferente. E a Portuguesa, e eu vejo ela assim, não tem como você associar esse administrativo, essa questão da gestão, com a camisa. A camisa tem muita tradição, tem muita história. Haja visto que eu tenho feito vários vídeos, inclusive acabei de gravar um agora, para um programa em São Paulo também, Portuguesa, e você vê lendas ali como Dicá, Roberto Dinamite, você vê jogadores que passaram. Então, olha o tamanho da importância da Portuguesa para o cenário nacional, não só paulista, né? A Portuguesa tem todo um charme, tem todo um brilho. Eu acho que está muito pouco o que precisa ser feito para a Portuguesa. Lógico que em campo a gente torce para que as conquistas aconteçam, e ela entende que as conquistas têm que serem conquistadas, né? Tem que ter essa busca. Mas eu espero que a administração do Castanheira reflita dessa forma positiva, independente de tempo, porque não precisa ter uma pressa, a Portuguesa precisa ter um tempo certo. E uma das coisas que eu gostei da conversa com o presidente é que se resgatou a categoria de base, né? Então a Portuguesa era terceirizada nos últimos anos. Então você formava a Portuguesa, e se a gente buscar jogadores, cara, eu vou falar dos dois últimos que foram nomes, saíram para o mundo, né? O Rodrigo Fábio, o Leandro Amaral, dois jogadores que eram convocados para ser cortado. A gente fazia uma convocação de 20, o 18º, eles eram o 19º e 20º, eram cortados. E o primeiro jogo deles foi em Bragança Paulista, que o Caio não pôde jogar, nem o Flávio Guarujá. O Leandro jogou dentro e o Rodrigo Fábio. Até acho que o Rodrigo fez um gol, eu fiz um gol. Ganhamos 2-1 lá do Bragantino. Então você vê o tamanho da Portuguesa desde a sua base, desde a sua formação, né? Eu morava ali em Santana, estou sendo muito extenso na resposta. Não. Mas eu morava em Santana, então meus filhos estudavam ali numa escola bem próximo de cá, e como o rush era muito grande ali, né? Ainda tinha lá o presídio, tudo. Eu saía cedo, eu tomava café da manhã várias vezes na Portuguesa com a molecada. E a molecada, várias vezes, essa molecada, tudo que eu falei aí, ficava atrás do gol quando a gente fazia a finalização, para pegar a bola, alguns eu colocava para cruzar, né? Esperava o senador, o preparador físico, botava os moleques no dia, vai lá cruzar e tal. Então a gente ficava fazendo finalização. Então essa é a Portuguesa, essa é a paixão que eu tenho por ela, camisa que eu tenho muito orgulho de ter vestido, tem uma história fantástica, e de bastidores, né? Que é o mais gostoso, que o bastidores, o vestiário, comer bolo de laranja toda segunda-feira com os portugueses, né? A festa que tem lá, vocês conhecem. Então, cara, é saudades. Eu vejo a Portuguesa grande. Evidente que eu não ignoro o momento que ela vive, mas, cara, é um clube maravilhoso e precisa ser restaurado, resgatado, porque ela tem uma importância muito grande. Ela é vital para o futebol paulista e brasileiro. Paulinho, falando um pouco agora da sua carreira aí como artilheiro, quase 500 gols na carreira e um atacante reverente, sempre com algumas coisas engraçadas, comemorações. Eu queria que você falasse um pouco do apelido, Paulinho McLaren, e se não cabe mais um Paulinho McLaren no futebol brasileiro, com irreverência, no clássico, provocando o adversário, como foi em 96 naquele Cruzeiro e Atlético. Um abraço a você, Samuel. Cara, por acaso, eu agora tenho um cara que está editando gol a gol da minha história, né? E são muitos gols. Inclusive, está mandando aqui, estou recebendo agora alguns gols, né? Porque eu quero mostrar um pouco da história pelo Instagram, porque muita gente me pede, às vezes eu até me expresso bem, falo bem, mas eu sou muito tímido
Agora com o futebol me solta um pouco, fica à vontade. Então o pessoal me pede, eu estou soltando um pouco. Bom, o McLaren veio de um gol em 91, Samuel, quando lá no Santos, o Santos ia jogar um jogo do Brasileiro, Santos e Vitória da Bahia, era um sábado à tarde, e na verdade, 91 e 92, o Campeonato Brasileiro ocorreram no primeiro semestre, né? E assim como a Fórmula 1, que ela tinha uma logística diferente, né? Os grandes prêmios começavam aqui na América Latina, passavam na Europa e terminavam lá em Suzuka, no Japão, a logística da Fórmula 1. O Senna tinha feito a pole position do GP do Brasil em 91, ele nunca tinha vencido do Brasil. Eu já vinha sendo artilheiro do brasileiro, fiz o gol contra o Vitória, o Ayrton Senna o gol, né? E aí, naqueles programas que Milton Neves, Terceiro Tempo, aquelas coberturas que era de rádio, né? Você lembra que era tudo pelo telefone, então... Aí fiquei lá, conversamos com o Ayrton Senna lá via telefone, desejei sorte para ele. E ele ganhou no domingo, cara. Então, aí o Milton Neves me colocou de novo no terceiro tempo, porque à tarde a gente teve o clássico Palmeiras-São Paulo. Acabou o jogo e me ligou, você fica aí. Aquele gol deu sorte e tal. E eu, para ser sincero, nem vi a corrida. Porque quando a gente jogava sábado na Vila, de domingo eu ia para o Guarujá com a minha esposa e com as crianças, que eu tinha uns filhos bem pequenos, né? Então a gente aproveitava uma praia. Cara, o Senna ganhou, foi surreal. A primeira vez dele no Brasil, depois ganhou em 93. E que foi legal, Samuel, porque ele corria pela McLaren, a escuderia inglesa. Cara, e ele foi campeão do mundo e eu fui artilheiro brasileiro. Então ele vencia uma prova e eu fazia um gol. Então e sempre que eu falo isso me emociona porque me remete a um tempo saudoso da minha carreira, né? Com meus mullets grandes, podendo tirar onda na hora de fazer gol. E isso não era uma provocação para o atleta, os atletas ou para o time adversário, né? Porque era uma coisa que era mais folclórica da nossa geração, né? Porque nós nunca nos incomodamos assim em relação, o Viola fez um gol tal, ou qualquer outro jogador fez um gol, tirou sarro tal. A gente não era uma provocação, não era algo assim que gerasse uma disputa ou uma violência. E era legal, né, cara, fazer gol assim. E esse gol Galinha, que é o gol com 87 mil pagantes, com 93 mil pessoas no Mineirão, era maior que a minha cidade, o público lá vendo o jogo. Cara, nós tínhamos perdido um clássico 95, 2-0, eu perdi um gol frente a frente com o Tafarel, quando eu fui tirar dele, eu tirei tanto que a bola saiu lá no pau de escanteio, eu peguei errado na bola, assim. E a torcida do Atlético me vaiando pra caramba. Passou esse tempo, falei, um dia a gente se encontra, mas nem imaginava. Aí fiz um gol de frente para a torcida do Atlético, imitando uma galinha, uma coisa irreverente, veio naturalmente assim, e ficou, né? E eu sou precursor disso. Depois vieram aí Kleber Bambam, entre outros, e até hoje, todo clássico Cruzeiro e Atlético, sempre uma vinheta e tem sempre um briefing do jogo mostrando esse gol, e porque marca uma história do clube e marcou muito a minha carreira com uma camisa espetacular que era do Cruzeiro. Ô, Paulinho, pegando ainda carona aí na pergunta do Samu, a gente pode dizer que você foi um atacante raiz. E no futebol de hoje, a gente tem dificuldade de encontrar esse atleta, né? Por que você acha que o Brasil, que é um país conhecido, né, principalmente pelos seus jogadores do meio para frente, tem tanta dificuldade de achar um atleta com as suas características, um 9 realmente, para atuar nos times aqui no Brasil? Ô, Carol, e essa era do Samuel, eu acabei me estendendo na resposta, não falei, mas ele colocou bem, você assim, eu gostei da abordagem de vocês. O futebol aos poucos, eu posso falar isso para você, que durante os últimos 25, 20 anos, ele foi tendo uma transição, uma maneira de jogar. Quando a gente lembra das maiores revelações do futebol brasileiro, que foi embora, que é o Denilson, o próprio Denner, já era muito vertical. O Ronaldo Fenômeno veio sendo muito vertical. Então, nós começamos a perder essa escola. Olha, eu assistia, porque aqui eu joguei tudo tudo que é divisão. Joguei rural, joguei amador. A minha formação foi essa como atleta. Eu joguei em rua, salão, briguei com a vila de cima, com a vila de baixo. Então, a gente já resolvia tudo lá. E aí, nas coisas, o pai do Paulo Vitor, que é goleiro do Grêmio, um atacante, não, era maravilhoso de ver jogar, me fugiu o nome. Tinha outro atacante dessa divisão, que era o Roberto Biônico, que era fantástico, aquele botão, né? Serginho Chulapa,
eu vi Reinaldo, eu vi Careca, eu vi Roberto Dinamite. Então, essa era a minha escola, né? Esse era que a gente assistia e olhava o posicionamento, copiava a maneira de jogar, tal, buscava um posicionamento. Então, eu tive uma escola que eu comecei a jogar bola, tinha 2 pontas, né, Carol? Então, ponta direita e ponta esquerda. A nossa principal virtude tinha uma boa colocação, porque eu, quando peguei no Santos, só um pouquinho bem mais para frente já, o Almir, ele era o cara, porque o Almir, ele não tinha muita força nos cruzamentos. Então, eu sempre falava, quando você chegar na linha da grande área, eu vou desacelerar, você cava que eu vou ficar no segundo pau. Cansei de fazer gol de cabeça com ele assim. E como ele não tinha um cruzamento muito forte, quando ele estava bem aberto, eu ia para o segundo pau e eu já desmarcava para o primeiro para pegar a bola ali. E a gente tinha um aproveitamento muito bom como dupla, né? Mas isso a gente fazia no treinamento, a gente brincava lá no dia a dia, colocava as estacas com cone, sem cone, vibrava as estacas paradas. E era no treinamento que a gente promovia. Não esperava o treinador fazer. Porque a nossa escola era essa, desde do improviso, de você criar, conversar, tirar onda com os caras, daquela maneira provocativa, querendo tirar os caras do jogo, mas para você tirar proveito. Então, Carol, foi se perdendo um pouco disso. Então, e o futebol mundial, se você assistir hoje, o momento ofensivo e defensivo ele acontece tudo ao mesmo tempo. Ou você está defendendo, ou você está atacando. Eu estava vendo o Bayer Leverkusen agora contra a Inter de Milão, ganhou 2-1 lá, foi para a semifinal da UEFA Liga. O jogo é todo o tempo, ou é de um lado ou é do outro. Então, em 35, 40 metros. Então, esse modelo ele foi chegando no Brasil, foi tomando conta. Alguns treinadores resistindo, então muita gente fala, os treinadores brasileiros são ultrapassados e tal. Eu vejo muita gente jogando essa culpa na gente. Mas quanto mais você tenta recuperar essa escola, mais você fica ultrapassado mesmo. Mais você acaba sendo o peixe fora do aquário, porque o futebol perdeu essa característica. Então, eu falei para você, os últimos 20, 25 anos, nós criamos muitos jogadores, e você pode lembrar das últimas transferências de jogadores de frente, inclusive o 10 nosso, né? Todos os nossos camisa 10 que pisa na área, que é aqueles caras que criam e vai dentro da área, eles estão buscados muito cedo, né? E eles são tirados aqui do futebol brasileiro. Então, assim, as referências nós estamos perdendo. Então, você vê Roberto Dinamite, ele saiu, foi lá, voltou, jogou no Vasco, uma enormidade. Eu joguei contra um Português e Santos na Vila Belmiro. Coisa até bonito de ver o seu ídolo, né? Você vê aquele cara de perto, aquele cara grandão e tal, e pô, aquele cara que você imitava, ele dominava uma bola. Falei, pô, quando eu vi o jogo dele, igual o Zico, que eu joguei contra o Zico a primeira vez, eu falei, nossa, eu não vi na televisão aquele domínio, aquele jeito de fazer aquela bola, acho que tá certo. Então, a gente copiava isso. Então, hoje os meninos, eles têm uma escola diferente, é quase único. Se você assistir Champions League, Premier League, Bundesliga, agora o F Liga que eu estou assistindo, o jogo tem muito isso. Todo mundo agora recém-acabado. Se falou de uma geração que talvez aqui mais se fala, mas eu tenho estudado muito eles, que é a seleção da Bélgica. É uma seleção que só joga com transição, traz todo de defesa para eles terem uma transição que é muito rápido, mas não é um time que constrói jogada, não é um time que a gente gosta de ver jogar, que tinha aquele brilho, né, do Brasil costurando com o Zico, com o Sócrates, todo mundo brincando de jogar bola. E perdemos isso. Então, assim, eu vi Palmeiras e Corinthians. Qual que é o grande ídolo desses times aí? O maior grande ídolo foi vendido aí, o Palmeiras vendeu o Dudu. Então, nós perdemos. E o Dudu, eu vejo aqui na minha cidade, os lugares que eu vou, todo mundo fala, as crianças perguntam, né? Então, assim, as crianças estão perdendo as referências. O futebol, ele é construído lá na infância, assim como tudo aquilo que a gente gosta, né? Você vai mudando um pouco, mas essa construção, ela está perdendo porque a gente tem times que nem o Santos. O Santos começou um paulista, vai terminar um brasileiro totalmente diferente, então aquela molecada não vai ter isso. Então eu tive o privilégio de ser um garoto que assistia essas férias todas e depois eu pude jogar com o meu maior ídolo, né? Dentro e fora do campo, que é o Serginho Chulapa. Legal, Paulinho. Paulinho, hoje a gente passou por uma situação, né, meio inusitada, que o Bruno Henrique perdeu o gol, né? E a torcida do Flamengo cobrou e ele até pediu desculpas nas redes sociais por não ter passado a bola para o Gabigol, né? E pegando carona nessa resposta que você deu para a pergunta da Carol, eu queria saber como que você trabalha, né, com as suas equipes.
Você até falou assim, se a gente tenta resgatar o futebol brasileiro, a gente é chamado de ultrapassado, né? Que você falou. Quanto mais a gente tenta voltar, mais a gente chama de ultrapassado. Eu queria saber, então, qual tipo de estilo que você tenta colocar nos seus times, se você acha que, sei lá, talvez às vezes falta até um pouco de coragem para os técnicos, justamente com medo de perder o emprego e com medo de acontecer cobranças nas redes sociais, como essa que eu citei do Bruno Henrique, né? Porque hoje é um mundo muito diferente daquele mundo que a gente vivia quando você era jogador. Bom, eu vou responder para você, só responder para o Samuel. Eu acho que ele perguntou, não sei se é a Carol, se não cabe mais atacantes, né? Cara, do meu estilo, cabe todo o tempo, qualidade cabe. Imagina o Pelé, o Negão, jogando hoje, fazia 2.400 gols. Toda hora era uma sacola. O Pelé e Coutinho trabalhando junto. O Manuel Maria, ele deu um drible na Vila Belmiro, que eu sou fã demais do Manuel Maria. Ele deu um tapa na linha de fundo, ele deu uma chilena no cara com a bola em movimento. Ele conseguiu puxar a bola e dar um boné no cara. Cara, o cara ficou olhando assim. Eu não sei se o adversário teve vontade, mas se eu fosse lateral aquele dia, eu tinha batido o pau. Que jogada linda. Então, assim, começando com essa resposta, porque está justamente aí aonde nós temos que buscar. As duas seleções mais vistas e mais estudadas do mundo todo, elas são a seleção de 70 e de 82, brasileira. Nós temos 5 estrelas. Então, dentro dessas 5 estrelas, não estou aqui colocando se nós somos melhor ou pior, ao contrário. Tem muita coisa boa e tem muita coisa perdida dentro aí que tem que se resgatar. Então, assim, eu cobro muito do atleta o que o atleta precisa ter a disciplina, ser organizado desde que levanta até o final do treinamento, porque o futebol transcende, ele não é só aquela questão de você jogar. Você trabalha como um todo, né? Eu tenho isso comigo porque eu aprendi muito assim. Eu tive um treinador no Matsubara, que eu fiquei lá um pouquinho, chamado Veneno. Enquanto o homem não acabava a oração, ele não dava a primeira garfada, ninguém comia. Aí eu achava, pô, esse cara é maluco. Quando eu cheguei no Porto, enquanto o cara não é nem comer, enquanto ele não saísse da mesa, ninguém levantava. Eu falei, puxa, que bom que o Veneno me ensinou isso, né? Então, o que nós temos que fazer, e eu gosto muito de falar sobre isso, a 70, quando a gente pega o último gol do Brasil, o Tostão vem recuperar uma bola aqui numa transição defensiva, aí já vou usar a linguagem mais atual. Ele faz uma transição defensiva, começa a transição ofensiva, sai do momento defensivo, vai para o momento ofensivo. Olha as transformações que teve. O Brasil com o Jairzinho na ponta esquerda, né? Recebe, bota uma bola para Pelé, Pelé domina, e numa transição ofensiva, o falecido Carlos Alberto, o gol mais visto em Copa do Mundo, chega lá fazendo um golaço, que é o gol mais visto de todos os tempos. Então, aquele 4-1 do Brasil e Itália. Então, Vinícius, está tudo aí. Quando a gente quer trazer essa realidade dessa escola, a gente quer trazer. Talvez duas coisas aconteçam. Eu vou falar do alto nível, que é o que a gente vê, mas eu sempre trago para a minha realidade lá. A maior dificuldade é que quando parece que as coisas vão dar, sai alguém, como saiu o Neymar do Palmeiras, como o próprio Jô, num grande momento, pegou, foi embora, voltou agora. Então, se perde muito rápido. E os treinadores sofrem muito com isso, porque você tem que ter uma dinâmica muito rápida de recolocação e o teu reforço, e eu trabalho muito isso na minha cabeça, o meu reforço tem que estar dentro do meu time. Que nem nós vamos começar uma competição que eu tenho direito a 26 fichas. Então, são 3 obrigatórias de goleiro e 23 de linha. Então, eu não posso começar com 19, 18, até a primeira rodada eu tenho essa possibilidade, mas depois dali eu posso colocar quem eu quiser. Mas eu não posso substituir um jogador que eu vou trazer um cara daqui 7, 8 rodadas. Eu já quero trabalhar o cara dentro, porque eu preciso desse tempo. Então, assim, é tirar do tempo, é tirar da qualidade, os melhores jogadores vão embora muito rápido, a janela está abrindo agora, a Flamengo vai para os jogadores, o Santos está perdendo alguns jogadores que nesse momento deveria ficar, o clube se esforçar, né? Se reforçar, igual, por exemplo, o Atlético Mineiro, aí são outras questões de gestão, eu não quero entrar no meio. Mas eu digo, o treinador perde bastante. Mas essa é a minha marca, eu quero deixar isso como legado, eu quero transformar
aqueles caras porque eu fui transformador, aqueles caras que falam do pé do ouvido, que não grita com você, que chama a sua atenção. Eu, nas divisões que eu trabalhei, Vinícius, nós ganhamos um campeonato aí com um jogador que, quando ele chegou, eu falei para ele o seguinte, falando, não que mora a sua mãe. Falei, minha mãe mora lá em Manaus. Eu falei, mora em Manaus, você vai trazer ela de ônibus para cá? Não, professor, eu vou trazer de avião. Eu falei, mas do jeito que você está fazendo, você não vai nunca comprar uma passagem de avião. Porque com você tem que jogar uma Champions League. Então, o trabalho que a gente faz, às vezes, ele é muito mais... precisa trazer à existência aquilo que o cara tem dentro dele, porque o que ele vai me dar é aquilo que está lá na entranha dele, que você consegue enxergar, que às vezes ele não vê. Então, eu quero tirar isso dele. E esses caras, eles têm que ir para a nossa escola. Então, eu, no meu ponto de vista, essa abordagem que eu fiz em relação ao tempo que se perde, jogadores que se perdem, alguns jogadores sofrem com isso, mas eu olho para isso, eu miro aquilo que as nossas seleções já nos deram, inclusive as que não ganharam, como a de 82, né? Teve muita coisa boa. É trabalhar em cima disso. Eu acho que tem algo perdido que a gente pode resgatar, e eu espero que quando eu chegar em cima, pelo menos eu sonho, né? Desculpa, eu respondo muito extenso, mas a minha preparação, eu estou me preparando para dirigir a seleção brasileira. Pode ser que não aconteça, por oportunidade, não por preparo. Mas eu sei o que me espera. Então, quando chegar num time grande, pega um time como o Santos, né? Nós temos que fazer uma transição, a garotada subir. Isso para mim não é estranho. Eu jogava com 18, 19, a cada competição subia 18, 19 jogadores da base. Então, a gente tem que apostar muito na nossa escola, sem menosprezar e sem deixar de fazer o que tem que ser feito. Hoje não se joga futebol daquela maneira, o Gerson arrumando calção, meter uma bola de 40 metros pro Jairzinho, não dá mais já, não tem esse tempo. Se joga em 35, 40 metros, então, dentro dos 35 e 40 metros, o futebol brasileiro tem que ser melhor. Boa. Paulinho, você respondeu aí que jogou campeonato amador, campeonato rural, jogou todas as divisões e como treinador está começando de baixo também, treinou equipes menores e está buscando, como você acabou de responder, o sucesso de chegar a um time grande, a seleção brasileira. Ontem a gente teve o final do Campeonato Paulista entre dois grandes e minha pergunta é referente ao futebol do interior de São Paulo. O que está faltando para os clubes do interior vencerem, revelarem mais jogadores, que isso era tão comum nos anos 80 e 90, os grandes jogadores vinham do time do interior. E hoje não, hoje a gente praticamente não traz ninguém dos clubes do interior para um time grande de São Paulo. Como que você vê esse cenário? Samuel, foi bom que dentro da sua pergunta já teve uma resposta, né? Lá na década de 80, quando eu comecei a jogar bola, e eu me diverti porque eu jogava bola, né? O futebol profissional ele veio em outro momento. Eu jogava com 15 para 16 anos, eu fiz meu primeiro jogo profissional com o Bandeirantes de Birigui. Mas eu me divertia, eu jogava no juniores, porque se você tivesse 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, você era júnior. Independente da idade, se você tivesse qualidade, você já treinava com o time de cima. Então, não tinha as categorias de base, 11, 13, 15, 17 que temos hoje, sub-20, né? E a classificação era assim, bom, põe para treinar com os caras. Então, não tinha esse tempo. Só que nós jogávamos, você tinha a pré-temporada em janeiro, jogava a divisão intermediária, 40 clubes do estado de São Paulo, 4 grupos com clubes, que era vermelho, amarelo, azul e branco, eram os grupos. Você de fevereiro a novembro, dezembro férias e janeiro voltava para uma pré-temporada. As equipes que tinham um pouquinho mais de recurso, que nem eu comecei no Bandeirantes, que era uma cidade que tem uma indústria de calçado infantil, que é a maior da América Latina, então a gente tinha recurso para começar uma pré-temporada, para trazer melhores jogadores e tal. E para mim foi uma grande escola começar no Bandeirantes. Então, se fazia mais tempo. Hoje você pega, eu vou te fazer uma pergunta, você pega a Série A3 e a Série A2, por que elas precisam jogar com a mesma agenda da Série A1? Porque esses clubes, alguns que talvez tenham a Série B, Novo Horizontino, Ferroviário de Araraquara, São Caetano, né? Não sei se vai jogar ou se desistiu, enfim, são poucos os que tem. Então, assim, eu acho que você pode dar tempo para jogar uma Série A3, uma Série A2. Eu, na minha opinião, a Federação Paulista age errado. Da Série A2 e a Série A3, eu faria uma divisão intermediária, cabem 40 clubes, se você juntar os dois, todos com camisa, e seria, talvez, uma solução para exatamente responder a você formar um pouco mais de jogador, porque não dá tempo.
você joga com um calendário pequeno, eu te respondo isso como uma visão de treinador. Eu tenho um campeonato de 3 meses, eu tenho 4 meses para fazer dar certo, para mim ver se eu alcanço o 5º mês. E hoje, eu trabalho com jogadores que, numa média, 6 meses, até 8 meses comparados. E eu tenho que fazer esses caras jogar, em 3, 4 meses eles têm que dar a vida para ir para uma Série C, para uma Série B e tal. Então, eu conheço tudo isso. Por isso que eu escolhi vir para a base, por isso que eu escolhi vir para baixo, entender tudo, porque quando eu chegar em cima, um cara de 200 erra um cruzamento, eu ponho de 250, o cara corrige por si só. Eu não preciso ensinar o lateral direito do São Paulo a cruzar uma bola. Se tiver ruim lá, eu vou falar para ele, amigão, paga 10 aí, porque você vai... Porque era assim comigo, né? A plaquinha ia subir normal. Então, assim, esse tempo de preparação foi tirado. E fica um pouco em cima da pergunta do Vina também, que o Vinícius colocou. Da gente já não ter mais esses jogadores e o treinador não consegue trabalhar muito com esse tempo, porque eu sempre falo para as pessoas assim que nós somos olhados por um resultado. E para mim, resultado, que nem, por exemplo, se eu pegasse hoje o Santos, né, só para você entender como eu penso o resultado. Eu não preciso ser campeão brasileiro para mim ir para a Libertadores. Eu posso ir para a Libertadores sendo o quarto, eu posso preparar um time, eu posso fazer uma transição com tranquilidade, eu posso brigar por uma vaga com o Santos na Copa do Brasil. Então, eu posso usar esse ano a base, eu posso dar cancha para alguns garotos que eu não quero nem brigar no Brasileiro. Eu quero ganhar a Copa do Brasil e eu quero levar o Santos para fora para excursionar, que é possível. Os times brasileiros nem mais saem do Brasil. Então, assim, tem que se pensar um calendário diferente também. Mas eu acho que, enquanto não voltar a ter uma intermediária que cabe em todos esses times que eu te falei, e uma segunda divisão, que era a que eu jogava, que eu joguei intermediária, depois joguei todas essas divisões de São Paulo, eu joguei até a terceira, que era uma 4ª divisão onde eu estou hoje, lá na Francana como treinador. Cara, tem muita coisa boa para ser feita, tem muita coisa boa que se perde. Eu te falo porque eu estou numa divisão sub-23, são garotos 9-7, o último ano deles, e muitos não passam no funil, e é uma pena perder, porque eles não têm exatamente um tempo para poder mostrar um pouco mais o trabalho. A Bezinha, ainda esse ano, teve uma mudança de regulamento e enxugou um pouco mais. Eu acho um prejuízo grande para a formação de atleta, porque você pode, por exemplo, não precisa jogar com um time sub-23, pode jogar com um time mais novo, pensar numa formação mais a longo prazo, consolidar o trabalho, talvez vender um jogador ou outro, que isso é necessário para ter um recurso, mas eu acho que esse tempo foi tirado e os treinadores dessas divisões aqui sofrem por isso, porque, como eu te falei, eu tenho que treinar 30 dias, quando eu tenho uma pré-temporada de 30 dias, quando eu tenho recurso para isso, jogar um campeonato de 3 meses e eu tenho que inventar roda. Muitas vezes você tem que trocar o carro andando, porque muitas vezes você substitui um cara que sai de um time ou outro por resultado. Então, para muitos, o resultado é só isso. Eles não pensam no resultado de médio e longo prazo. Esse é o grande prejuízo, essa mentalidade da direção do futebol brasileiro. Eu tenho uma licença internacional, trabalhei na Arábia lá em 2014, mas eu não vejo uma preparação tão grande assim, a médio e longo prazo. E quando acontece, a gente vê alguma manifestação com alguns dirigentes do Flamengo, né? Uma vaidade muito grande, que ela é muito pequena no clube que é o Flamengo, né? Um clube que já era campeão do mundo, é campeão do mundo. Então, a gestão nossa tem que ser... O clube sempre é maior, né? Eu joguei num time que teve o maior jogador de todos os tempos e nunca ninguém vai ser melhor que ele. Mas o Santos é bem maior que o Pelé. E eu sei isso porque eu saí 19 vezes do Brasil e escutei inúmeras línguas diferentes falar sobre o maior clube que eles já viram jogar. Então, tem muita coisa que a gente precisa resgatar e está tudo aqui dentro do Brasil mesmo. Ô, Paulinho, a nossa entrevista está chegando ao fim. E assim, foram muitos gols, mas tem um que você pode contar pra gente que não sei que você guarde, que é mais especial, que você acha que foi o mais bonito, não sei, alguma curiosidade de algum desses tantos? Bom, eu tenho um gol, Carol, que ele é muito visto e muito falado, que é o terceiro gol no Maracanã, né? Um jogo de Vasco e Santos em 92. Foi um 3-3, 3 gols do Bebeto, 3 gols meus, né? Uma hora que a fatura já estava quase liquidada, nós fomos lá, uma jogadaça maravilhosa, o Almir cruzou da esquerda, o Almir com o pé esquerdo, o Guga ajeitou de peito, eu peguei na veia, foi lá na bochecha e empatamos o jogo no Maracanã aos 40 minutos, um sábado à tarde, se não me engano, um domingo, lotado o Maraca, a torcida do Vasco foi na festa, que era um timaço o Vasco, né? Edmundo, Bismarck, Bebeto,
Giovani. Mas eu vou dizer uma coisa para você, assim, esse gol é fantástico. Todo mundo me pede para falar desse gol, do gol Galinha, que foi um golaço também contra o Tafarel, atestado bonita de cabeça, uma jogada do Vitor, né? Campeão do Libertadores de São Paulo pelo Cruzeiro. Cruzou lá, entrei, cabeceei, foi no trinco a bola. Mas os gols que eu mais sou apaixonado são os 2 gols que eu fiz, os mesmos gols que eu fiz com a camisa do Santos. Santos e Bahia na Vila Belmiro. Eu fiz o primeiro e o terceiro gol, então, ali que começou a minha trajetória dentro de um time grande, né? E eu vou dizer para vocês, eu nunca tinha visto tanto microfone na minha vida. E a imprensa entrava em campo, né? Você falava com a imprensa antes, durante, depois do jogo, o cara descia com você, aí você ia lá pro vestiário, tomava banho, e a sala de imprensa do Santos já era ali do lado, né? Então você já voltava e ficava ali. Legal. Eu adorei, desculpa às vezes me estender muito nas respostas, mas estou disposto a uma próxima entrevista, um outro momento. Obrigado do convite. E é que futebol é apaixonante, né? Vocês vão me fazendo a pergunta, eu vou lembrando, vem na retina tudo aquilo. E, Vinícius, adorei sua camisa. Eu fiquei muito mais fã do Atlético Nacional, né? Depois do episódio lá com a Chapecoense, porque eu acho que isso que é o futebol, né? O futebol ele transcende, ele não é só aquela briga de 22 em campo, ele tem um outro aspecto que é legal e que nos traz aqui, né? Por essa live legal. Perfeito. Paulinho, obrigada, viu? A gente só tem a agradecer. Para a gente é sempre uma honra poder ouvir boas histórias. A gente aprende muito com isso. Ouvir também como você pensa sobre futebol. Eu acho que o gostoso do futebol é isso, né? A gente poder ouvir várias opiniões e então ir formando a nossa. Muito obrigada. Sucesso para você agora aí na volta do futebol. E saúde para você e para sua família nesse momento tão difícil também que a gente está vivendo, viu? Obrigada. Obrigado, Carol. Obrigado, Vinícius, Samuel. Um grande abraço a vocês. Se cuidem, fiquem bem, né? Para a gente poder voltar aí, quem sabe, depois contando mais histórias. Se Deus quiser, uma conquista esse ano com a Francana, tirar lá de baixo e levar para cima. Bom, essa foi a entrevista com Paulinho McLaren. Se você gostou, compartilhe o link. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Toda segunda e toda quinta tem vídeo novo por aqui. Samuel Nascimento, Vinícius Bacelar, até a próxima e vamos pro jogo. Vamos pro jogo. Eu tive um contato com o Denner só em 94, quando o Denner, eu tinha voltado do Porto para o Inter, através do mesmo empresário que levou o Denner para o Grêmio, né? E o Denner, anteriormente, aquela semana que ele viajou para o Vasco, ele ficou em casa, cara. Que eu estava no Inter, nós ficamos há uns 15 dias juntos. E fomos para Gramado, o Inter foi para Gramado na pré-temporada e o Denner, até falei para ele, Denner, fica em casa, preciso pagar hotel. O Denner ficou em casa, foi embora, deixou a chave na portaria. Foi muito melancólico, muito triste, né? Mas não tem quem não seja fã do Denner, né? E eu joguei com um cara que era o espírito do Denner, que era o Almir, né? Que driblava o cara em cima do lenço. O Denner tinha uma dinâmica diferente por ter por jogar no outro espaço do campo, né? O Denner tinha um domínio maior, a transição dele, na verdade, é o que ele mais fazia, né? Rompia aí o que Neymar faz hoje, entre outros fazia, mas o Denner foi uma pérola que a gente perdeu, né? E pena, mas eu sou muito fã dele, eu gosto de ver o Denner em ação.